Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, primeira semana do ano aí, que seja uma semana de paz, de felicidade para você, torcedor cruzmaltino, para você que é inscrito aqui no nosso canal, para você que está nos visitando. E a partir de agora, a gente vai dar ênfase às principais notícias do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E entre as notícias aí, iremos falar bastante aí sobre a Taça São Paulo de Júnior. A gente vai falar aqui como que está a preparação do cruzmaltino e o Maurício Barbieri pegando firme aí, já no começo de semana aí, fazendo treinamentos aí importantes. E vamos falar sobre a situação de reforços, porque hoje teremos aí apresentações. Então, meus amigos, tem novidade aí. Isso mesmo. Bom, o seguinte, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre as categorias de base. Eu sempre gosto de abrir os vídeos aqui falando sobre a nossa base, porque a gente vai ter a Taça São Paulo de Júnior. E eu peço atenção aí dos amigos, porque o Vasco está no grupo 29, o Vasco vai estrear no dia 4 aí de janeiro, e no grupo do Vasco da Gama está o Capital do Tocantins, o Hercílio Luz de Santa Catarina e o Audax, né, que é o anfitrião. Todos os jogos do Vasco serão aí na cidade de Osasco. E o seguinte, né, o primeiro jogo do Vasco, confirmadíssimo aí, transmissão do Sport TV, às 19h30, Vasco e Capital do Tocantins. Perfeito? Dia 4. Atenção, porque como a gente vai colocar o time principal para viajar para a Florida Cup, esse aí vai ser o time, pelo menos nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, viu? Bom, respectivamente, contra o Madureira, Audax e Botafogo. Bom, o seguinte, sobre a situação aí de reforços aí, o Vasco fez excelentes contratações aí, na minha humilde opinião. Oficialmente, a gente já tem 4 jogadores aí apresentados aí, com o martelo batido, que é o Pedro Raul, o De Luca, o Pelé e o Piton, certo? Jogadores aí que foram titulares nas suas respectivas equipes durante 2022. O mais contestado aí é o De Luca desses atletas aí. Mas o seguinte, o Vasco hoje deve fazer anúncios aí. O Vasco vai anunciar aí hoje o Robson Bambu, né? Contratação aí que já está sendo divulgada desde a semana passada. Além do Robson Bambu, muitas pessoas aí perguntando, Laureano, e a situação aí envolvendo, né, o Aureliano? O Aureliano chega na quarta-feira aqui no Brasil para poder fazer os exames médicos aí. Passando nos exames médicos, vai ser aí anunciado pelo Vasco da Gama. Bom, agora a gente vai falar aqui dos reforços do Vasco, começando aqui pelo gol, né? Que é uma grande incógnita. Isso porque o Thiago Rodrigues deve continuar aí no Vasco da Gama, não fez o jogo treino contra o Bangu, mas está lá treinando normalmente. E o seguinte, né? Situação aí do goleiro Ivan. As notícias aí estão divergentes. Em São Paulo, os jornalistas dizem que está muito bem encaminhada as negociações
entre Vasco da Gama e o goleiro Ivan. No entanto, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê uma campanha massiva da imprensa, né, com relação ao goleiro Kehler, né? Então a gente aguarda toda essa situação. O Vasco da Gama deve anunciar, segundo o jornalista Emerson Rocha, nesta semana o goleiro, que é uma posição importante, e a gente fica aí no aguardo aí. Espero que o Vasco não demore nessa situação do goleiro Ivan. Certo é que José Rodrigues, o Pumita, né, vai desembarcar hoje no Rio de Janeiro, às 17h45, para poder chegar aqui, seu novo lateral direito do Vasco da Gama. Já com os exames médicos aí marcados aí, o jogador disse ao GE que está muito feliz com a possibilidade de atuar no Brasil, sobretudo no Gigantes da Colina, né? Jogador aí de 25 anos de idade que esteve aí na última Copa do Mundo, bom atleta aí. A gente passa aqui falando sobre a zaga porque o Vasco deve simplesmente aí anunciar mais um zagueiro. O Vasco que contratou o Léo Pelé e o Bambu, o Vasco deve anunciar mais um zagueiro. O Vasco segue no aguardo aí do Cerro Porteño no que tangencia aí o zagueiro Alexis Duarte, certo? Tudo dando certo aí, a zaga do Vasco da Gama deve ser Alexis Duarte e Léo Pelé para esse início de ano. Situação aí de notícia importante aí, vinda aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, com relação ao Jair, porque deu um avanço aí nas negociações. O Vasco chegou a um número aí que o Atlético concordaria liberar aí o Jair. E o seguinte, o Jair, vindo para o Vasco da Gama, vai ganhar a mesma coisa que ganha no Atlético Mineiro aí. Essa negociação aí está se desenrolando muito bem, graças a Deus. A mesma coisa é a situação do Zanocelo, certo? Independentemente da contratação aí do Jair, o Zanocelo chega ao Vasco da Gama e vamos aguardar aí, porque esse meio campo aí vai ficar bacana de se ver. E o Vasco ainda está trazendo ainda mais um volante, segundo o Correio lá de Campinas, lá, o seguinte, Leonaldi, muito próximo aí de um acerto com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, notícia boa para o torcedor do Vasco, martelo batido, porque hoje tem reunião aí com Franco Fagundes, isso mesmo, reunião decisiva. O jogador tinha propostas aí da Major League Soccer, mas o empresário dele, colocou ele no Vasco da Gama. E o Paulo Brax hoje tem uma reunião agendada aí com o meio atacante. Espero que dê tudo certo aí, cara que joga ali no meio campo, faz o ataque também, e ajudar muito o Nenê ali na armação do time do Vasco da Gama, certo? E olha, notícia que saiu hoje de manhã, nome de Talisca, isso mesmo, sendo aí ventilado no noticiário esportivo do Vasco da Gama. Laureano, de onde você tirou isso? O site Fanáticos, né? Ele colocou hoje aí que vocês sabem que o Cristiano Ronaldo acertou lá com um time lá da Arábia, o time que o Talisca joga, o Al-Nassr, né? E o seguinte, o Al-Nassr vai ter que liberar um estrangeiro aí. Muito se falando aí do Anderson Talisca aqui no Brasil, o nome dele sendo colocado aí em vários clubes grandes aqui no Brasil, sobretudo aí o Vasco da Gama. Então a gente aguarda aí o desfecho de todas essas coisas aí. O Vasco que já gastou aí muita grana aí para poder fazer essas contratações. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Jogador de 28 anos aí, o Talisca aí podendo chegar aqui no Vasco da Gama. Certo, meus amigos? Um beijo do gordo, Jesus abençoe a sua vida e mais tarde estamos juntos aí. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!